O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Boa tarde mais uma vez. Que bom estarmos juntos nesta tarde de quinta-feira. O solzinho já está quase indo embora, mas bate aqui dentro do santuário, dando um tchau para a gente. Mas você que está em casa, que bom que você está aí também, acompanhando, rezando conosco. Minha gente, hoje nós ouvimos na primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, a viagem de Paulo. A viagem que ele faz evangelizando, levando a boa nova. Outro dia nós ouvimos que Paulo era um perseguidor, aquele que buscava de todas as formas prender aqueles que eram os seguidores do caminho, que ainda não se chamava de cristão. Era uma heresia. Então ele queria de todas as formas tirar aquele povo, voltar ao caminho correto, segundo ele, já que ele era um guardião da lei. Só que ao mesmo tempo, Deus sabia que Paulo tinha possibilidade de ser um evangelizador, que bastava, como a gente diz no popular, um empurrãozinho para que tudo acontecesse. Eu não sei bem se foi um empurrão, mas diz a história que ele caiu por terra, não é isso? E tudo mudou na vida de Paulo. E hoje nós ouvimos que ele está viajando, levando esse evangelho que ele experimentou de uma forma diferente dos apóstolos que estavam com Jesus, que caminharam com Jesus, que viu Jesus pregar, que viu Jesus curar, que viu Jesus fazer milagres. Ele não viu, mas ele fez uma experiência com Jesus. E a fé de Paulo, a partir desse momento, se modifica. E aí eu digo para você, nós não vimos Jesus, não é? Mas a fé, a experiência de outras pessoas que passaram para nós, e nós fazemos a nossa experiência com Jesus, e aderimos àquela fé. E vivemos aquela fé. E caminhamos com aquela fé. E é isso que Paulo, mais uma vez eu digo, está fazendo. Está levando a palavra de Deus a tantos lugares. Mas esse caminho de levar a palavra, muitas vezes a gente vai ver a pessoa desistindo, outros buscando outros caminhos. E assim aconteceu, como a gente ouviu aqui, que João,
os deixou. Que João é esse? João Marcos, que era também um discípulo que estava ali, junto com Paulo, levando a palavra de Deus. De repente, João quer voltar para casa. Mas Paulo não para, continua. Vai até a cidade de Antioquia da Pisídia. E ali, como a palavra hoje nos descreve, era um sábado, ele entrou na sinagoga, depois de ouvir as palavras, a palavra que foi proclamada, pediram para ele: olha, se você tem alguma coisa a nos dizer, e aí eu quero pegar até a palavra que ele diz aqui: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Encorajar o povo. A palavra encoraja o nosso coração. Faz a gente dar um salto. É a palavra de Deus que entra em nossa vida e modifica tudo. É claro que ele não perdeu tempo, né? Foi pedir. Então, ele vai falar. E aí ele faz um histórico da história da salvação do povo. E é claro que hoje ele não entra definitivamente em Jesus, mas ele deixa aquele gostinho nos ouvidos, nos nossos ouvidos. E também aqui, claro que ele continua essa pregação e vai falar de Jesus. Quem é esse? O Salvador que Deus já tinha falado que viria e que ele, Paulo, fez a experiência. Só que isso aqui é capítulos para os próximos dias, tá? Hoje a gente vai ficar nisso, nesse pequeno passo. O que está te encorajando? Qual é a palavra que entra no seu coração e te encoraja? Te coloca de pé, que às vezes você está ali em casa, olha, hoje eu não quero levantar da cama, eu quero ficar aqui. E às vezes não é nenhuma palavra, é uma situação. Às vezes é seu filho, é sua filha, que te faz levantar. Ou é o seu netinho, sua netinha. Não sei, mas reflita um pouquinho sobre isso. E aí, no evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus, logo após ter lavado os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo. Isso ele está dizendo aos discípulos. O servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Se saber disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vou repetir. O servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Quantas pessoas que a partir do momento que passa a fazer caridade, a ajudar aqueles que não têm nada, tem uma mudança de vida. Porque passa a servir, passa a dar algo de si para alguém que precisa. E ele diz: sereis felizes. É uma promessa. Quem faz com o coração, quem sabe amar de uma forma doando a vida, perder seus momentinhos, você poderia estar em casa, mas você sai. Quantas pessoas que fazem isso, saem à noite para levar uma sopa aos que estão na rua, compra alguma coisa e leva lá naquela creche que você sabe que tem um monte de criança, e ali com várias histórias, crianças que foram abusadas, crianças que foram maltratadas. E eu te digo, quando você chega e você recebe um sorriso de uma criança, não tem outra coisa como um pagamento melhor. Você já recebeu um sorriso de uma criança? Eu, como padre, às vezes a criança
vem correndo. Outro dia eu estava ali saindo, trabalho no confessionário, e estava saindo do confessionário, indo para casa, cansado já, né? De ouvir confissão o dia todo. Eu lembro de um menininho pequeno, estava com a mãe tirando foto lá na ermida, onde a gente reza o texto. E quando ele me viu, ele falou: padre! E saiu correndo, que eu falei: meu Deus, vai cair. E aí eu me abaixei, dei um abraço nele, que sorriso bonito. Minhas forças foi refeita ali, porque eu queria tomar um banho para poder retomar, mas não foi necessário naquela hora. Foi o sorriso daquela criança. Para mim foi até Nossa Senhora que mandou e falou assim: você está tão cansado, deixa eu mandar esse menino ali. E eu saí na hora que ele estava ali. Quantas crianças que dão esse sorriso para a gente? Quantos avós que recebem o sorriso do seu netinho, da sua netinha, que às vezes não é nem mais netinho, nem netinho, já está lá em cima, né? Mas que no coração da mãe e do pai sempre vai ser aquele menininho, aquela menininha. E como isso preenche o nosso coração. Quanto mais aqueles que estão esquecidos, que estão sofridos em tantos lugares, e que é amado e cuidado por Nossa Senhora. E nesse ponto, eu quero dizer para você, não existiu outra pessoa mais feliz do que ela. Porque ela veio. E aí eu digo, ela queria, pensava em fazer a vida de um jeito, disse que seria de um jeito. Maria, sabe quem é ela? A mãe de Jesus? Só que quando o anjo aparece, tudo modifica, tudo muda. Ela passa a servir, porque na hora que ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não era mais a vontade dela, não era mais o querer dela, mas era a vontade e o querer de Jesus, de Deus. Jesus estava dentro do ventre dela, de Deus, agora na vida de Nossa Senhora. E olha, se a gente for observar tantas coisas que passaram, e é claro e óbvio, né? Qualquer pessoa tem os sonhos, ela vai, ela pensa: eu quero, quando eu casar, você vai ter isso, eu vou ter uma casa assim, eu vou cuidar da minha família assim. Mas de repente foi tudo o contrário. Claro que ela cuidou, mas a partir daquele sim, se colocando como serva. E eu volto a dizer o que Jesus está dizendo para os apóstolos: sereis felizes. E ela foi feliz. Ela é feliz. Uma porque era cheia do Espírito Santo. E outra, pensa o filho que ela tinha, não é? Como é que é o nome dele? Tem outro melhor? Não tem, né? Eu acho bonito porque ou melhor, o Papa Bento XVI, em uma das suas pregações, e ali eu fui rever essa pregação que ele fez em 2012, nas catequeses que ele dava. E um dia, em uma das catequeses, ele disse assim, que ele estava ali, os apóstolos, rezando, e que Nossa Senhora estava ali também. Eu estou resumindo porque o texto é grande. E aí ele fala que São Lucas, o evangelista, ele é o único que conta o início de uma forma mais detalhada, não é isso? De Nossa Senhora, quando o anjo aparece, o início de tudo. E depois, quando ele escreve o Atos dos Apóstolos, ele também fala a última vez de Nossa Senhora. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, ele pediu para que os discípulos fossem até a Galileia, esperasse ali. Mas ele disse também que viria o Espírito Santo e que eram para eles serem firmes, esperassem.
E entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, eles eram fiéis na oração. E Maria com eles ali rezando. Maria ali com eles na oração. Se você for no Atos dos Apóstolos, está lá. Que eles eram fiéis à oração, e Maria, a mãe de Jesus, também. Quem diz isso? São Lucas. E aí eu fico imaginando, por que eles sabem disso? Provavelmente Nossa Senhora estava ali o tempo todo com os apóstolos, e iam contando detalhes da vida de Jesus. Como foi o nascimento, como que o anjo apareceu. É claro que eles perguntam, né? Quando a gente vai na casa de alguém, a gente não pergunta? E fulano? Nossa, fulano, olha, fulano, quando eu estava grávida de fulano, foi difícil, minha filha. Passei por um aperto. Não é assim que as mulheres falam? Ah, não, fulano foi, graças a Deus, a gestação dele foi tranquila. Eu não tive enjoo. Como é quando a mulher está grávida, quer comer alguma coisa, como é que diz o negócio? Desejo. Aí tem uns desejos doidos, né? Eu quero comer macarrão com feijão e ovo. Aí vai o marido fazer o macarrão, feijão com ovo. Isso a gente vai conversando no dia a dia, não é? Contando os detalhes para o outro, falando um pouquinho aqui, conta outra história ali. E assim eu digo, Maria caminhava com os apóstolos. Então ela foi contando detalhes que os apóstolos não sabiam. E nessa contar a história, é claro que eles foram passando à frente. E aí hoje, como estou dizendo para vocês, eles estavam ali reunidos, em oração. Maria, que é aquela que diz sim à vontade de Deus, como o padre disse, e tudo se transforma. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no início de tudo, da nossa caminhada, mas também ela está presente no outro início. Que início é esse, padre? No início da igreja. No início, quando o Pentecoste veio e ali dá início à igreja, ela estava ali presente também, em oração. É bom a gente lembrar disso, em oração. Ela fazia todo momento isso. A gente vai ouvir como um refrão. E ela guardava e meditava no seu coração. E o que é meditar, padre? É eu murmurar? É eu falar mal? É eu ficar birrento? Não, murmurar é errado. Falar é tudo errado. O correto é colocar aquilo diante de Deus. Rezar, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, porque ela não compreendeu tudo. Ela foi vivendo, ela foi dando passos e a coisa foi acontecendo. E ela, aquilo que ela estava meditando, falou, agora eu estou entendendo. Ah, sim, bem que o anjo falou que ia acontecer isso. E assim ela vai vivendo como cada um de nós. Sem muitas vezes a gente saber o que vai vir pela frente. Mas a gente vive em Deus. A gente pede a força do Espírito Santo, a graça de Deus que está em nós, a gente vai caminhando e Deus vai dando a sabedoria. Vou até dizer mais, vai colocando o caminho na nossa frente para a gente pisar. Vou abrir um parêntese aqui. Quantos testemunhos que a gente recebe no texto? De pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Pessoas que, por causa do texto, voltou a ter uma vida de cristão. Porque estava morto, morta. Mas por causa do amor a Nossa Senhora foi reencontrando sentido para a sua vida, encontrando Jesus. E não tenha vergonha, viu? Não tenha medo, porque muitas vezes por sermos católicos a gente tem medo de falar de Maria.
A gente tem medo de mostrar a nossa fé. Se Jesus entregou Nossa Senhora para caminhar conosco, Ele entregou e ela é fiel a isso. Agora, dia 13 de maio, eu estava celebrando ali em Cruzeiro, eu falava isso para o povo. A cada aparição de Maria, em Fátima, Lourdes, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Salete, Guadalupe, é sinal de que ela está falando, eu estou com vocês. Olha que história bonita de Guadalupe, não é? Vocês sabem a história de Guadalupe? Do índio que vê Nossa Senhora. Eu vou resumir. Está lá o milagre até hoje. Depois de não sei quantos anos está lá. Aquele quadro que está lá em Guadalupe, lá no México, é um milagre aos nossos olhos, literalmente. A tinta que foi pintada, aquilo ali, está milímetros fora do tecido. Não é nem tecido, né? O material que eles usavam para fazer roupa. A íris dos olhos reflete o momento que o Juan Diego chega com a sua roupa cheia de flor e joga lá diante do bispo. Aquele momento que ele faz isso, ficou registrado na imagem que estava na roupa dele, que é essa que está lá. E dentro da íris está refletindo isso, que está refletindo isso, que está refletindo isso, posso dizer, infinitamente, porque até agora não encontraram a tecnologia para poder olhar dentro da íris, do desenho do lado do olho de Nossa Senhora, e encontrar fim. Quem é que desenhou aquilo lá? Como que conseguiu desenhar? Dentro da íris, você sabe o que é a íris, né? Essa bolinha pretinha aqui dentro do nosso olho, e que lá dentro tem um desenho, que lá dentro, ele olhou de novo no desenho, que está lá, ele dentro do olho do outro, está lá, que está lá, que está lá. Pensa, milagre, está aí, lá, presença de Maria, falando para a gente, eu estou com vocês, eu caminho com você. Eu sinto as suas dores. Eu olho para você. E mesmo que você não tenha a experiência de viver com sua mãe, saiba que você tem uma mãe que cuida de você. Que ela olha para os detalhes do seu coração. Que ela intercede a Jesus. Que ela leva as suas dores. Que ela levanta, quando você cai, ela está ali do lado, dando a mão para colocar. Vamos, meu filho, levanta. Maria faz isso. Porque ela não quer nenhum filho perdido. Se mãe quer mãe, quando um filho grita, rapidamente já olha, não é? Porque a mãe conhece o timbre do filho e já sabe quem é. Pode ter um tanto. Mas um diz, mãe! O que fulano está falando? O que fulano falou? O que aconteceu? Maria é assim também. Quando a gente diz, mãe! Ela está ali. O que foi? O que está acontecendo? E a gente precisa apresentar a ela. Aqui a minha dor, Maria. Meus sentimentos que está assim. Eu já tive algumas experiências com Nossa Senhora muito fortes na minha vida. E uma dessas, vou resumir a história, quando minha mãe está acompanhando agora, estava muito doente, no hospital. Ela teve um infarto, teve que passar por uma cirurgia, e nessa cirurgia ela teve AVC. Tanto que hoje minha mãe é cadeirante. E eu lembro que no momento mais dolorido que ela estava com infecção, que o médico estava quase que dizendo, não tem mais jeito. E minha irmã estava com ela lá em Salvador, e eu era seminarista aqui na Canção Nova na época. Muitos dos meus irmãos de comunidade me acompanhou nessa época em oração. E ali teve um dia que eu fui à Aparecida.
diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu falava: oh, mãe, o meu coração de filho, representando todos os meus irmãos, está aqui diante de ti, apresentando para a senhora a minha mãe que está doente. E nisso, a minha irmã, que estava com ela, teve com ela de manhã na visita. E aí, à tarde, ela ia visitar, porque a UTI podia visitar pela manhã e à tarde. E aí, num intervalo, eu liguei para ela. Falei assim: ó, fala para ela que hoje eu fui lá na Aparecida e falei isso e isso para Nossa Senhora. Qual surpresa foi que a minha irmã falou? Nossa, hoje de manhã eu estava lá diante dela e eu falei para ela: mãe, eu estou aqui representando todos os teus filhos. Saiba que Nossa Senhora está cuidando da senhora. Como é que minha irmã ia saber disso, né? Eu falando para Nossa Senhora aqui em Aparecida, ela falando para minha mãe lá no hospital. Por fim, chegou um momento mais crítico. Como eu falei para você, o médico já falou assim: ah, não tem mais jeito, a médica. E ela entubada, soltando muita coisa preta pelos tubos, estava um negócio feio. E ali a gente foi rezar o terço. Rezávamos o terço e a cada dezena a gente fazia uma oração. A minha tia, essa que está fazendo aniversário hoje, que eu falei agora há pouco, ela trabalhou muitos anos como secretária, então ela sabia fazer muita ata, né? Então, quando eu ligava para lá para perguntar alguma coisa, ela falava assim, vou citar alguma coisa, né? Ao dia tal, eu conversei com o médico tal, e o médico fulano de tal disse que a paciente, Abigail Couto Magalhães, tá com tal doença, está com a bactéria tal. E na hora do texto me veio isso. Pede para Jesus expulsar a bactéria que está no sangue dela. Porque ela tinha pegado uma infecção hospitalar e a bactéria estava no sangue. Aquele dia, ela estava assim, terrível. Terrível no sentido ruim mesmo. E aí eu comecei a rezar e pedir a isso, que Nossa Senhora intercedesse, que Jesus expulsasse aquela bactéria que estava no sangue da minha mãe. E minha sobrinha, abrindo a Bíblia, veio a palavra: vai que a febre a deixou. Acalmou nosso coração. Acabamos de rezar, fomos dormir. Aí tem uns urubus, sabe? Que ficam inventando coisa. Vocês conhecem esses urubus? Aí nós, a caminho do hospital, alguém mandava uma mensagem: olha, Jaqueline é minha sobrinha. Olha, Jaqueline, eu sonhei com fulano que estava buscando sua mãe. Olha, eu sonhei que sua mãe estava indo no carro branco para o céu. Eu falei: não está indo para o carro branco nenhum do céu, manda esse povo ir dormir. Aí chegamos lá no hospital, a gente tinha que olhar ali, né, na lista, se a pessoa não estivesse na lista do quarto, provavelmente tinha falecido. Eu olhei por trás assim da outra pessoa, vi que o nome dela estava lá. Quando subimos, vai eu e minha irmã falou: eu não quero ir agora não. Eu falei: então deixa eu ir logo. E quando eu entrei, eis que a presente. Nossa Senhora é demais, né? Minha mãe estava acordada, sem o tubo, com a cabecinha olhando, me olhando. E eu parei assim, falei: meu Deus, o que aconteceu? Saí daqui ontem, ela estava morta praticamente. A gente falava, ela não ouvia. E ali ela estava olhando para mim. No final do dia, eu perguntei ao médico, que quando a gente chegou, a gente viu que ela estava tomando sangue. E eu perguntei para o médico, né, me fiz de bobo, né, mas eu já sabia a resposta. Eu falei: doutor, a gente percebeu que hoje ela estava tomando sangue de manhã, mas ela não precisava de tomar sangue. Por que ela estava tomando sangue? Aí ele olhou lá. Estou vendo aqui que ontem por volta de umas 9, 10 horas da noite, ela teve tal coisa lá no sangue, ela precisou de tomar sangue. Que hora que era essa? A hora que nós estávamos pedindo para Jesus fazer uma transfusão.
expulsar aquela bactéria do sangue da minha mãe. Isso foi no dia, em setembro de 2012. Minha mãe está aí, é cadeirante ainda, está doentinha, às vezes está bem, mas a gente diz, que bênção que ela está com a gente até hoje. Quantas pessoas que morreram, quantas situações que foram passando. Eu falo, meu Deus, a veinha está forte, viu? Porque tantas pessoas que a gente fala, meu Deus, fulano estava aí bem, depois de um biripá que foi. Mas tudo pelas mãos de Nossa Senhora. Tudo pedindo a Nossa Senhora. Ela que cuida da nossa casa. Ela que intercede por cada um de nós. Minha mãe sempre nos ensinou isso, meu pai. Às 6 horas, é hora de ligar a televisão, acender a vela, porque está na hora do terço. Agora com a TV Canção Nova, né? Então liga a televisão, põe na Canção Nova para rezar o terço. É graça de Nossa Senhora. É o carinho, o amor dela que ela tem por cada um de nós. No meu caso, eu vejo como um verdadeiro milagre. Porque os médicos depois viam minha mãe lá sentadinha, comendo, e falava, é a dona Abigail aquela ali? E aí os parentes dos outros pacientes falavam, mas a gente não dava nada por ela. Mas a família dele acredita naquele lá, ó. E por último veio uma graça maior. Quer dizer, uma graça também. Provavelmente ela teria que abrir o estômago para receber a alimentação, né? Já que ela teve AVC. E foi um erro que foi uma graça. Porque ela não podia comer nada pastoso. Tudo tinha que... Os medicamentos era tudo na veia. E aí, uma enfermeira, não sei o que aconteceu, pegou um comprimido. E era para minha mãe tomar injeção. Ela pegou o comprimido, deu para minha mãe, a minha mãe botou na boca e engoliu. Aí o médico falando, a minha irmã estava lá e viu. Ela falou, não, ela não vai poder comer porque não sei o quê. Ela falou, não, mas ela engoliu o medicamento. Não, ela não pode engolir. Não, ela engoliu. E aí até que ela foi lá nos relatórios, né? E descobriu que realmente a enfermeira tinha dado um comprimido para minha mãe que não era para dar. Mas foi um erro que foi uma graça. Porque ali a cada dia ela foi melhorando, os médicos passaram, a médica, né? Passou a alimentação, ela começou a comer a comida pastosa e hoje está lá. Do lado esquerdo, porque não consegue com direito, põe a comida na boca, come de boa, que não era para ela fazer isso. Era para ela estar vegetando em uma cama, como o médico nos disse. O AVC que sua mãe teve, era para ela não estar aqui na nossa frente nesse momento. Não era para estar sentada, ela está sentada. Quanto mais comer, nunca. Mas a intercessão de Nossa Senhora foi assim que ela quis. Que ela vencesse na graça de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça sobre a nossa vida, pedindo a força do Espírito Santo. E que onde ela chega, essa graça chega. O Espírito Santo chega, renova o nosso coração, renova o nosso pensar, o nosso sentir. Vamos pedir, cantando. Reunidos aqui, num cenáculo de amor, Pedimos força. pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem. Ela conhece bem todos seus queridos filhos E não deixará faltar. e não deixará faltar para nós.
auxílio. Levanta teus braços. Pede. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito, Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E eu peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida, Espírito Santo. Vem tirar do nosso coração toda angústia, todo medo, todo rancor, toda dor. E eu te peço, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa, passe em nosso meio, Maria. Vai colhendo e dando a cada um desses filhos a graça que cada um precisa e necessita, Nossa Senhora. E essa imagem que me vem, Maria com um buquê de rosas, de flores, e como que se ela estivesse entregando a cada um essa flor. Eu te peço, Mãe, por aqueles que estão em casa agora, por aqueles que nos acompanham pela TV, pela internet, por aqueles que nos acompanham pela rádio Canção Nova, que esse presente, essa rosa possa chegar a ele também, a ela também, Nossa Senhora, porque é cheia do Espírito Santo. Intercede por cada um, visita as casas, Maria, assim como tu visitou a casa de Isabel, e aquela casa ficou cheia do Espírito Santo. Nós queremos, Maria, essa visita tua, tu que é a cheia do Espírito Santo, tu que leva as graças a tantos lugares. Nós pedimos essa hora pelos doentes, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão acamados, Mãe. Visita esse irmão, Maria, e visita essa irmã. Visita aqueles que estão fazendo tratamento contra o câncer. Visita aqueles, Mãe, que estão sofrendo com a depressão, síndrome do pânico. Visita esses filhos, Maria. Leva essa flor, esse presente, essa graça, Mãe. Leva, Maria, o teu filho Jesus, o teu maior presente que nós queremos. Leva a cada um a força do Espírito, Mãe. Pega aqueles que estão caídos, põe no colo, Mãe, e apresenta o teu filho Jesus. Nós te pedimos, Maria, visita-nos. Cantemos uníssono. Reunidos aqui No cenáculo de amor, num cenáculo de amor, pedimos força. pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar. e não deixará faltar. Para nós deu auxílio. Para nós deu auxílio. Cante isso, peça. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo,
Maria está à sua frente agora. O que você falaria para ela? Ou você fala para ela? Hã? Eu te amo, Maria, é isso que eu ouvi? Obrigado, Maria, pela sua intercessão. O que mais? Obrigado, mãe. Te garanto que ela está te abraçando e falando: eu também te amo. Como é seu nome? Fala o seu nome. Maria de Fátima, José. Ele está falando: também te amo. Com certeza deve estar dando um beijo na sua testa agora, com todo carinho. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.